Tá começando mais um podcast Despachadas. Estamos aqui hoje para despachar mais uma polêmica para vocês. Eu sou Ellen Raguiante, essa é Mariana Dias. E hoje nós estamos aqui com o vereador Ronaldo Tanus para nos presentear, né, com informações sobre o autismo. Mas antes a gente vai falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, né, que estão aqui de forma exemplar nos auxiliando nesse projeto tão bacana. Então eu vou começar pela Globo Contábil, um escritório de contabilidade na região há mais de 40 anos, de renome aqui na cidade. Geomática é uma empresa de perícia e geoprocessamento de Palmas, no Tocantins, trabalha com perícia em todo o Brasil. Chica Bordeaux, nossa patrocinadora aqui, inclusive, né, das nossas lembrancinhas para os nossos convidados. Uma empresa de acessório também super renomada em Uberlândia. Não tem material igual, as minhas carteiras que digam. Né, a cachaça do Branco, mostrar aqui para vocês, né, a cachaça direto do alambique, né, não é pinga, é uma cachaça premium. A Patrícia Rezende, que está no mercado há mais de 25 anos, que inclusive fez o nosso look hoje, né, nos cabelos, né, conseguiu fazer as escovas aqui, nos arrumou unha e escova. Então, muito obrigada, Patrícia. O Rei do Real também, uma empresa de utilidades que está aqui na região toda, né? Inclusive cidades vizinhas de Uberlândia. A Lê Fortunato, com os looks maravilhosos que a gente está sempre vestindo aqui no nosso podcast. Muito obrigada, Leila, por tanto carinho, por nos vestir com tanto amor e dedicação. E por último, a Porto Bank, né? A maior empresa de consórcio do Brasil. Queria agradecer em especial o consultor e supervisor Thiago Paulons. Muito obrigada. Ronaldo, vamos lá, né? Eu queria falar um pouquinho, né, sobre o autismo, porque a gente está num mês muito especial, que é o Abril Azul, né, que faz essa referência, traz essa conscientização, né, para o transtorno do espectro autista, né? Acho que, se eu não estiver enganada, foi a ONG que fundou, né, esse marco desse mês para trazer essa conscientização. Mas a gente vê, assim, que apesar, né, de ter, assim, ser uma questão de conhecimento mundial, a gente vê ainda muito preconceito, falta de informação, né? Inclusive, assim, de assistência, principalmente nas redes públicas. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho com você sobre isso, né? Para a gente poder trazer, né, esse olhar, né? E a gente sabe que você é um vereador, um dos melhores vereadores aqui de Uberlândia, né? Que, inclusive, está de frente ali nessa batalha, nessa luta por esse tema tão importante. Eu vi que você também é especialista em gestão pública, publicitário, tem um currículo aí, né, bem renomado. E eu queria começar te perguntando o seguinte: a sociedade, ela está realmente preparada para incluir essas pessoas autistas de forma geral, assim? Não estou falando só no quesito da saúde, mas o olhar geral mesmo. A sociedade está preparada para essas pessoas? Olá, Suelen. Olá, Mariana. Primeiramente, agradecer pela oportunidade, né? E parabenizar vocês por essa atitude, porque vem de encontro a essa pergunta que você acabou de me fazer agora. Atitudes como essas que vocês estão tendo aqui hoje é levar informação para a sociedade, né? E é isso que a gente precisa. Isso. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar, eu estou no meu 3º mandato, para quem não sabe. E quando iniciei meu 1º mandato, eu não conhecia nada sobre autismo. E através de uma palestra que teve na Câmara Municipal falando sobre o assunto, eu me interessei e procurei saber mais. E daí então comecei a desenvolver leis, atender famílias, né? O autismo, ele hoje é reconhecido como deficiência, né? Desde 2012 aí, através da Lei Berenice Piana. E é uma deficiência que não tem cara, né? Como algumas outras deficiências, por exemplo, a síndrome de Down. Então, por isso, em muitas das vezes, existe muito esse preconceito, né? Tem uma mãe, um pai, um avô, um tio, às vezes está ali num local público ou privado, ou numa fila de supermercado, ou num espaço de saúde procurando um atendimento, e a criança tem algumas atitudes ali. A gente sabe da dificuldade dessa criança, né, que é devido à deficiência, e essas mães, esses pais, muitas das vezes são recriminados pela deficiência não ter cara, né? E esse falta de identificação, pela né? falta de identificação, assim. Inclusive, através do nosso mandato,
a gente tem uma lei que é de extrema importância, que é a lei do colar de girassol, que veio para identificar não somente essa deficiência oculta, mas também várias outras deficiências. Essa é uma lei do nosso mandato, ela foi tramitada aqui em Uberlândia desde 2022, no meu segundo mandato. Foi um dos primeiros locais do Brasil a ser aprovada essa lei aqui em Uberlândia. Depois ela já tramitou a nível nacional, né? Hoje já é uma lei nacional, tramitou na Câmara, no Senado e foi aprovada. Então, assim, nós como políticos, o nosso papel é esse, é levar, além de fazer esses atendimentos para essas mães que tanto precisam, é levar essa informação e para a sociedade estar sempre atenta aí de que forma que a gente pode ajudar. E vocês hoje, trazendo esse assunto aqui para o podcast, é uma forma muito importante da gente levar informação até a sociedade. E até, assim, conscientizar mesmo nesse quesito, né? Porque, igual essa questão da identificação, as pessoas não param para pensar nisso. Igual você disse, eu tô ali na fila, eu tenho uma deficiência, né? Como você disse que já é identificado assim, eu tenho um atendimento prioritário, mas eu não posso ficar na fila ou com meu filho, ou eu não posso ficar na fila porque eu não vou ser identificado como tal, e vou ser julgado, pede para sair, o que você está fazendo aqui e tal. Então, assim, essa questão do colar, né, essa questão de conscientização, né, de trazer essa informação é muito importante. É de extrema importância, como assim, às vezes a gente vê uma criança na fila de um supermercado, ali tendo uma atitude diferente, ou mexendo numa prateleira, né? Às vezes muitos são perfeccionistas, vê lá um chocolatezinho bagunçado ali, né? Vai arrumar certinho ali, e as pessoas julgam muito e falam, ó, essa criança não teve educação dentro de casa, ó, isso aí tem que resolver na palmada. Teve um cara que eu sou até muito fã dele, que é o Paulo Vieira, já fiz cursos com ele, eu sempre o admirei, mas infelizmente no mês passado achei que ele teve uma atitude muito errada. Ele fez um post falando um pouco sobre TOD e TDAH e falando que na época dele não existia nem TOD nem TDAH, né? Que isso é falta de palmada dentro de casa, falta de educação. Então, assim, através de uma ação do nosso mandato, nós judicializamos. Nós fizemos um boletim na Polícia Militar e conseguimos derrubar o vídeo, que era um vídeo que estava circulando assim, a nível nacional. Não que ele até fez isso de maldade, a gente sabe. Mas repercutiu. Mas repercutiu e às vezes o que falta é informação mesmo. Não é porque ele é um cara que está lá, que está à frente de projetos maravilhosos, que conversa com 10, 15, 20 mil pessoas em seus cursos, mas talvez uma informação como essa não chega até ele, né? E é isso. Então, esse é o nosso papel. O projeto do colar é somente alguns deles, né? Nós temos vários projetos. Hoje eu acredito aí que 90% dos projetos em defesa do direito dos autistas aqui em Uberlândia são de minha autoria. Eu tenho, assim, grata satisfação de falar que alguns vieram hoje a nível nacional, como também, por exemplo, a proibição dos fogos de artifício com estampida. Eu não sei se vocês ouviram falar desse projeto aqui em Uberlândia. Esse foi um dos meus primeiros projetos em defesa do direito dos autistas, mas que não atende somente a autistas. Ele atende a qualquer pessoa com deficiência, aos animais, aos idosos, né? Eu acredito muito que a beleza dos fogos não está nos barulhos, e sim nas cores. E essa é a evolução do mundo, né? A partir do momento que a gente descobriu que aquele fogo, ele faz mal para uma pessoa, para um idoso, ou para um animal, então nós temos que mudar a forma da sociedade. O mundo evolui, e esse projeto... É isso, é evolução. É evolução. Eu falo assim, até a questão do conhecimento, né? Como você disse aí, do TOD, do TDAH, né? Eu fiquei sabendo que a minha diretora lá da época do Nacional disse que eu tenho TOD. Ela falou, Sueli, tem... Mas é porque... Hoje a gente consegue, né, dar palavras, assim, dar nome para as questões que a gente vivia, né? E nossos pais viveram e nossos avós viveram que não tinham estudo ainda adequado para aquilo. Justamente. Né? Isso não é que aumentou o número de TOD, o número de TDAH, aumentaram o número de diagnósticos. Isso, justamente isso. E até assim, estudo, né, voltado para aquela situação. Isso, né? Hoje nós temos os diagnósticos, essa crescente. Para vocês terem noção, há 10 anos atrás, o número falado era 1 a cada 150 nascidos tinha autismo, né? Então, se for para você pegar em dados, dá lá uma média de 0,6% da população. Hoje saiu uma pesquisa essa semana que é 1 a cada 31. Ou seja... Essa semana? Essa semana agora. Estava aí uma média de 1 a cada 36, uma pesquisa que saiu no ano retrasado, se eu não me engano, no ano passado.
E agora são essa semana que é 1 a cada 31 nascidos. E dizem que daqui a 5 anos esse número pode chegar 1 a cada 20. Isso, podendo chegar aí a 5% da população. Então, assim, não está crescendo o número. Hoje nós temos diagnóstico, isso é a evolução da medicina, né? E a evolução até do ser humano, que hoje tem como procurar um médico para ser diagnosticado. Porque antes a própria doença, né, era confundida com aquela criança custosa, aquela criança astuta, que faz arte, que às vezes realmente não tinha limites e que não era doente. Mas muitas atitudes são similares. Sim. Então, a gente vê que a medicina veio, com certeza, de maneira brilhante, né, ajudando nesse diagnóstico, mas um grande papel de difusão vem das redes sociais. Né? É isso aí. E, além disso, a gente vê figuras públicas tomando a frente disso, como é o caso do filho do Marcos Mion, o Romeu Mion. Eu vejo que foi uma questão, assim, foi um divisor de águas para a prática de tratamentos, de busca, de conscientização, de respeito. O Marcos Mion é um grande exemplo, eu sou fã dele, né? Acaba que eu sempre gostei muito do trabalho dele e até a gente vê, como eu disse, o carinho que ele tem, né, com o filho dele. Os Estados Unidos é um país que está muito à frente no tratamento para autismo. O Marcos Mion, ele mudou para os Estados Unidos para isso, né, para cuidar do filho dele. Eu tenho um amigo aqui em Uberlândia que também fez isso, mudou para os Estados Unidos para cuidar dos seus filhos. Mas assim, infelizmente são poucas famílias que têm essas condições. A gente fala até a questão lá no nosso gabinete, por exemplo. Lá a gente atende ali 3, 4, 5 famílias por dia, às vezes 10, 15 por semana. E cada hora uma chega com uma demanda diferente. E, às vezes, o que essas famílias precisam, além do atendimento, seja na área da saúde ou na área da educação, é de uma orientação. Vocês que são advogados, vocês sabem muito, muito bem disso. Assim, essas famílias, muitas têm direito ao BPC Loas, que é o benefício, né? Mas muitas mães, elas nem sabem, além delas não saberem desse direito que elas têm, elas não têm o acesso. Sim. Então, sabe nem por onde começar. Não sabem nem por onde começar. É isso que eu ia dizer agora. Não sabe nem qual é o caminho, né? Assim, o CAD único faz o cadastro, depois o CAD único vai lá, né? Procura um profissional, ou a própria pessoa pode dar entrada no INSS. Ninguém sabe disso. Isso não é difundido, né? É isso, justamente. Além delas não sabendo que essas mães são mães que tem uma carga pesada muito alta em cima delas, então, e muitas das vezes são mães solteiras. Os pais, quando descobrem, não somente para essa deficiência, que é o autismo, mas qualquer deficiência. Sim. Muitos maridos abandonam as mulheres. Tem um dado aí que, se eu não me engano, não sei se é coisa de 70%, né? Então, são mães solos, uma dificuldade diária ali com seus filhos no dia a dia. A gente sabe que a carga é bem mais pesada do que uma criança que não tem deficiência. E muitas das vezes elas não podem trabalhar porque elas têm que dedicar o seu tempo ao seu filho. Elas não podendo trabalhar, elas ficam sem renda. E o advogado, como qualquer outro profissional, se ele for fazer um processo desse, ele tem que cobrar, isso é lógico. Isso é o trabalho do advogado. Então você vai pegar ali um advogado, você vai cobrar 2, 3, 4 salários mínimos. Enfim, cada advogado tem seu preço. Sim. E aí uma mãe dessa, que muitas das vezes ela não tem o dinheiro nem para colocar o alimento dentro de casa, um arroz, como é que ela vai contratar um advogado ainda? É uma que ela nem sabe desse direito que ela tem, né? Essas famílias mais simples. Então, assim, a gente levar esse acesso à informação. Então, é isso que a gente faz o dia todo lá no gabinete. A gente faz eventos. Nós fazemos eventos. Tivemos um evento agora no Parque do Sabiá, no dia 5 de abril. Todo ano, foi a 3ª edição. Nesse evento que a gente fez no Parque Sabiá, além da gente servir um café da manhã delicioso ali, a gente faz uma interação entre esses pais e mães, até para troca de ideias, né? Mas esse evento, além de tudo, nós fizemos várias prestações de serviço. Então, nós distribuímos gratuitamente o colar de girassol. O colar de girassol parece que é simples para quem não sabe o seu objetivo e não conhece, mas é um objeto que faz muita diferença na vida dessas famílias. Nós fizemos também a Cipteia. A Cipteia é a carteirinha do autista. Em Minas Gerais nós temos a Cipteia.
Então, assim, é um simples objeto também, mas que garante os direitos dessas famílias. E que dá acolhimento para a família. Alguém aquele... tá me vendo, alguém vai me respeitar. É isso aí. Nós fizemos muitas orientações jurídicas também. Nós tivemos lá no meu gabinete, eu tenho 3 advogados que ficam praticamente por conta de orientar essas famílias, né? Falando os direitos delas, o que pode fazer, processos na área da saúde, na área da educação. Sim. A gente sabe, como a gente disse, como aumentou-se muito o número de diagnósticos, consequentemente cresce o número de demandas. Então essas famílias, pelo autismo ser uma deficiência, então essa criança, através da lei, ela já tem direito a um profissional de apoio em sala de aula. Então, não é bem a realidade. Não é bem a realidade, mas essa é uma luta do nosso mandato. Você vê, no ano passado, Mariana, nós conseguimos, através de judicialização do processo no Ministério Público, nós conseguimos que a prefeitura contratasse 500 profissionais de apoio para atender essas famílias. Esse ano, através de cobranças do nosso mandato, também conseguimos a contratação de mais 700. E nós vamos ter que capacitar. Por quê? Porque como existe hoje em dia já precisa muito dessa capacitação, pois os profissionais estão surgindo as demandas, mas em muitas das vezes não são capacitados ainda. Então, assim, é uma luta diária nossa e é isso, a gente tem que levar essa informação para a sociedade, para que a sociedade tenha essa consciência e respeito. Tem um projeto, que é outro projeto, um dos últimos projetos aprovados do meu mandato, que é o selo autista a bordo. É um simples adesivo para que aqueles pais ou mães colhem nos seus veículos, porque em muitos dos momentos a criança pode estar em crise dentro do automóvel ali e a gente sabe parar o carro. Vai justificar uma conduta estranha de direção. Isso aí. E a gente sabe a loucura do trânsito no dia a dia, a gente vê... É o dia a dia, né? Uberlândia já é uma cidade grande. Então, assim, mais um projeto que parece ser simples, mas um projeto que faz a diferença para a vida dessas pessoas. Porque uma mãe que está ali, ou um pai que está ali conduzindo seu veículo, a criança tendo crise ali dentro do automóvel, aquela loucura do trânsito, chega um cidadão, começa a buzinar ali atrás, começa o barulho vai estressar ainda mais a criança. Vai estressar ainda mais aquela criança que tem hipersensibilidade sensorial em muitas das vezes. Então, para vocês, a gente falou do colar de girassol. Só através do meu mandato, nós já distribuímos mais de 4.000 colares de girassol dentro do gabinete. Então, esse é um dos papéis do político também, né? Assim, até fazendo uma provocação, assim, no sentido... Porque eu fico pensando muito no seguinte, toda vez que eu olho para alguma situação, como a situação do autismo, né? Eu vejo, assim, quando o assunto é para a minoria, ela tem uma visibilidade diferente, né? E eu vejo você colocando, assim, Uberlândia eu sei que é referência em vários temas, né? Não é porque é a nossa cidade, mas eu falo, Uberlândia é referência, sim, né? Em várias questões, inclusive como você colocou aqui, né, na questão do autismo, mas eu vejo, assim, sempre, falando de forma geral, quando o foco é a minoria, o olhar é diferente. E aí, né, eu vejo você falando de tantos projetos e tal, que é uma questão aqui de Uberlândia, né, são projetos seus, mas ao mesmo tempo, eu falo assim, em questão nacional, né, quando a gente pensa numa abrangência maior, a gente vê, né, como, voltando naquela questão, um simples direcionamento para um programa, né, que iria beneficiar, com certeza, uma mãe ali que ganha um salário mínimo. Isso não é difundido, não é pelo governo. Faz a diferença. E faz a diferença. Nossa, é o arroz e o feijão que ela E aí a gente vê, assim, algumas pessoas falando, inclusive, assim, procurando, né, o autismo, né, falando em questões até éticas, assim, a cura do autismo, né, focando em outras questões e outros debates que não são tão relevantes quanto, por exemplo, o que você colocou aqui. Né, que são projetos que você trouxe aqui, que o Uberlândia trouxe. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, né? Eu falo assim, é uma provocação porque a gente sabe que é a realidade. Não, né? E as pessoas não têm muita coragem de dizer isso, né? É muito importante se falar nisso, Ellen. A gente está sempre divulgando o nosso trabalho, né? E eu atuo por todos no meu mandato. Eu acho que o vereador, ele tem que... Em muitas das vezes aqui falou, não, esse aqui não votou em mim, não, eu dou atenção para todos, entendeu? Certeza. Nós fomos eleitos pelo povo e você tá ali para atender a qualquer demanda. É o representante do povo. A gente é representante do povo, então... Nós estamos ali, o meu gabinete é o gabinete 38 da Câmara Municipal, nós recebemos e atendemos de portas abertas. Hoje, o nosso gabinete é bacana, é satisfatório falar. Temos aqui a nossa assessora, que fica lá, a Samanta, que está ali, ó, na linha de frente. Nosso gabinete hoje, meu gabinete é ao lado direito, na parte superior da Câmara.
Hoje você chega lá, a gente faz atendimento o dia todo. Eu recebo 10, 15, 20 com demandas, diversas demandas. E muitas das vezes, quando a gente divulga o nosso trabalho, só que nós temos duas bandeiras principais. Eu disse a do autismo, como eu comecei, né, através da palestra. E trabalhamos muito também no combate aos crimes de abuso e exploração sexual infantil, que a gente pode até falar sobre isso o mês que vem, que o mês que vem também tem um Dia Nacional do Combate. Mas são bandeiras que chegaram até mim e muitas das vezes, quando a gente divulga esse trabalho, fala, cara, mas você só trabalha com isso. As pessoas recriminam, gente, então... olha a gravidade disso. Eu tenho amigos que falam assim, não, mas eu não aguento mais ver o Ronaldo falar de autismo, eu não aguento mais o Ronaldo falar de abuso e exploração sexual infantil. Isso chateia tanto a gente, e muitas das vezes, aí você parte até para grosseria, né? A gente é educado, a gente tem paciência com todos e temos que ter, mas aí chega naquele ponto que você fala assim, é porque talvez você não tenha um filho autista dentro de casa, né? Daí você não vai saber valorizar. Se algum dia, hoje você é pai, você não tem, mas você pode ser avô no futuro, né? Então pode ser seu neto, pode ser seu sobrinho. Pode ser o genro, pode ser o genro, pode ser a nora. Aí muitas das vezes quando a gente fala também do combate ao abuso infantil, que não é esse tema que nós viemos tratar aqui hoje, mas... Não, mas é importante você colocar. É importante, né? O mês que vem é um mês também que... O que eu digo? Todo dia é dia, todo dia é dia de conscientização autista. Não é o mês de abril, não é o dia 2 de abril. Não é o dia 18 de maio, não é o mês de maio, que é o maio laranja, que é o... Então, assim, esse é um assunto que tem que ser falado todo dia. E quando a gente fala de abuso infantil, por exemplo, e muitas das vezes a gente é recriminado, eu tenho amigos Isso não tem classe, gente. Isso acontece dentro da nossa própria casa. Então, assim, eu tenho amigos... 98% é dentro de casa. Vamos dentro conversar de casa. Assim, os abusadores são pais, mães, padrastos, madrastas, avós. Essa é o percentual real, né? É isso. Os abusos são dentro de casa. E com parente de primeiro, segundo, terceiro grau. É isso aí. E quando a gente tem grupos de WhatsApp, por exemplo, que a gente divulga um pouquinho do nosso trabalho, das nossas ações preventivas, porque eu acho que a melhor ação é a prevenção. Porque depois que acontece, é um trauma que a criança, ou adolescente, ou adulto carrega pro resto da vida. Isso destrói a vida de uma família inteira, né? Sim. E aí as pessoas vêm falar, mas você tá falando nesse assunto. E pessoas, assim, é triste a gente falar. Eu tenho amigos com filhos pequenos, pessoas cultas, formadas. Então, assim, a gente... Isso aí gera debates em grupos que são formatos que a gente não precisava chegar e falar. É porque, graças a Deus, seu filho nunca foi abusado, entendeu? Então, assim... a gente tem que trabalhar preventivamente. Não, e pudera nós não precisarmos falar disso, né? Falar porque não existe abuso, seria maravilhoso. Seria maravilhoso. Agora, falar assim, e aí, meu querido, o que você tá pensando? Só porque você ainda não presenciou, você acha que não acontece? Não, além de não ter presenciado, apenas 10% desses crimes, eles são notificados, é isso que eu ia entendeu? Falar, né? É velado, né? É um crime velado que a sociedade não se diz por vários motivos, né? Porque, principalmente quando é em homem, muitas das vezes ficam envergonhados. Quando é mulher, fica aquele sentimento até de culpa. Muitas das vezes, aquela criança ou aquele adolescente, uma criança que começa a ser abusada com 2 anos, ela se torna até dependente daquilo lá. É muito triste. Ai, meu Deus, é um horror. É muito triste de se falar nesse assunto. Eu recebo notícias o dia inteiro. Acaba que, como a gente está nessa luta já desde o meu primeiro mandato, então eu recebo notícias sobre autismo e sobre pedofilia o dia todo. E muitas das vezes eu penso, nossa, será que eu posso? Será que eu não posso? Ou não, hoje eu vou postar menos. Mas você tá vendo, você mesmo se sente retraído por conta disso que eu tô dizendo, né? Por ser que... Minha rede vai ficar pesada. Isso que é um porta-voz do povo. Isso aqui é porta-voz do povo, mas eu me sinto na obrigação, falando, eu tenho que postar, porque a gente não acredita. Quando eu iniciei essa minha luta, no meu primeiro mandato também, através do Instituto Carrossel, que é a Danusa Biasi. A Danusa Biasi, eu tô precisando de um parceiro político para dar uma sequência nessa luta minha aqui. Infelizmente, eu tenho esse projeto, mas eu não consigo avançar. Falei, vamos fazer bem feito. Então, esse ano já teremos o 5º seminário aqui em Uberlândia, que é o maior seminário do Brasil, vai ser o mês que vem. Se quiserem falar sobre esse assunto, estou disponível o mês que vem também. Mas assim,
A primeira pergunta que a Danusa me fez foi a seguinte: e aí, você já conversou com seus filhos? Isso há 6 anos atrás, Sim. 5 anos atrás. Eu nunca havia conversado com meus filhos. Tava Hoje eu numa luta, mas esquecendo de olhar pra dentro de casa. eu ia começar a luta, né, naquele momento. Então, assim, naquela época eu tinha um filho de 9 anos e um filho de 4. E aí ela, não, então vamos começar esse projeto, beleza e tal. Dali uma semana marcamos a próxima reunião. Ela, e aí, você conversou com os seus filhos? Eu não havia conversado. Na segunda, eu querendo entrar naquela luta. Então, infelizmente ou felizmente, esse é um assunto que a gente tem que falar dentro de casa. Nós temos que orientar nossos filhos, porque depois que acontece, não tem mais volta. Parar com esses estigmas, né, de, não pode falar sobre sexo, não pode falar sobre violência, não pode falar sobre isso, e aí vai ficando essa sociedade alienada pra não falar outra coisa, né? E não é só isso, assim, a gente vê que às vezes essa falta de diálogo em casa, e às vezes não é nem, não é perceptível, passou, nunca, igual você tá falando, até me chamarem a atenção, eu não tinha feito dentro de casa. Eu não tinha. E isso aí vem a importância da escola, vem a escola importância dos professores, porque importantíssimo. normalmente são eles que percebem o primeiro alerta. Justamente, como você disse, a Suelen disse, aí os crimes ocorrem dentro de casa. Então, a denúncia, a maioria das denúncias ocorre nas escolas e muitos professores não estão preparados. Então, Exato. a gente tem que falar nas escolas. E esse ano nós iremos começar, Mariana. Até agradecer ao nosso prefeito aí, Paulo Sérgio, que abriu esse espaço para nós. Esse ano, no 5º seminário, nós vamos estar tendo um momento com as educadoras, entendeu? As nossas palestras, esse ano vão ter 2 palestras, vai ser do Instituto Liberta, que já faz esse trabalho maravilhoso há anos aí no Brasil, que é de São Paulo, e também a doutora Tarsila, que é uma promotora do estado do Paraná, de Curitiba. Então, esse ano nós teremos o dia 18, que é o Dia Nacional, nós faremos um evento, uma caminhada no Parque do Sabiá, onde faremos uma blitz, distribuindo panfletos, cartazes, explicando para os pais ali que se deve conversar com os filhos. E no dia 23, que é na sexta-feira, é aberto ao público, vai ser lá no auditório do DEMAI. Teremos esse momento, primeiramente na parte da manhã, somente com educadores, que é um projeto que a gente nunca havia conseguido fazer, que, como você diz, é a porta de entrada, né? Onde é que tem que ser onde é que são detectados os abusos. E à tarde, aberta ao público também, quem quiser participar, depois nas nossas redes nós vamos deixar lá o link de inscrição, é um evento totalmente gratuito. É importante essa questão de orientação dos professores, né? Porque a gente sabe, é muito difícil lecionar, ainda mais com pouca estrutura, falando aí num serviço público em geral. Sim. E sair do automático e prestar atenção na individualidade do aluno, prestar atenção naquilo que a criança está sofrendo, né? Porque eu li uma reportagem uma vez que eu fiquei chocada dentro dessa questão de abuso, de pedofilia e tudo mais, que era uma criança de 5 anos de idade, uma menina, que chegou na escola, na hora que a professora foi com ela, que foi ao banheiro, ela tinha colado as partes íntimas com super bonder para o tio parar de tocá-la. Muito triste essa Então, essa situação. assim, são realidades que, se não tiver um professor em cima, junto ali, não vai perceber, né? Parece inacreditável, né, Mariana? Às vezes, assim, a gente, cada notícia que a gente recebe todos os dias, fala, não é possível, não acredito que isso é verdade. Por isso que a gente tem que levar essa informação para a sociedade, até o que eu falei da ignorância de muitos pais não quererem tratar desse assunto com os filhos. Então, a gente usa as redes sociais, a gente posta, e cada dia, na semana, aqui em Uberlândia, nós temos um trabalho muito bacana, que é o No Vidas. É um trabalho que acontece lá na UF, ele é para crianças que foram abusadas, né? Então, ali se detecta, ali se faz o exame, e ali depois se tem um tratamento, né, psicológico com essa criança. Então, é um trabalho, assim, sensacional, até parabenizar todos os profissionais que ele atua. Mas semana passada eu tive a oportunidade, assim, a gente sempre teve contato, mas semana passada eu fui em loco conhecer, assim, o trabalho deles, juntamente com o Coronel Fernando, que hoje é o nosso secretário de Segurança Pública, que é parceiro nesse evento, nós, juntamente com a Danusa Biasi, que é a presidente do Instituto Carrossel. O Coronel Fernando está desde o primeiro seminário, né? Esse ano é o 5º seminário, então é o 5º ano seguido que a gente sempre está trazendo aí as maiores autoridades. E, assim, é um dado muito triste que eu vou falar aqui agora. A Polícia Militar, como eu disse, a Polícia Militar, os dados do ano passado,
é que foram abusadas 130, 140 crianças na cidade de Uberlândia. Só Isso 2024. que foi levado Somente até em eles, 2024. E nós chegamos no Nua Vidas, que a gente não tinha acesso a esses dados, assim, é de arrepiar e assim, o coração. As profissionais lá nos passaram dados. Então, somente aqui em Uberlândia são 130, 140 crianças por mês. Por mês. absurdo. Ou seja, Meu Deus. em muitos dos casos não são notificados. Aqui chega até a arrepiar. Em muitos dos casos não são notificados. A gente tinha um dado que a gente sabe que é só 10% que é notificado. Então, esse número, ele é muito maior, Com mas certeza. muito maior Com certeza, é do muito que a maior. gente imagina, né? Então, ali, elas passaram esse dado aqui para nós. Então, se você pega, numa cidade do tamanho de Uberlândia, a gente pensava aí que era a cada dia 24 crianças são abusadas no Brasil, né? Que a gente pensava lá que eram... que nós tínhamos esse dado. É Mas é muito mais. É muito muito maior. mais. Então, assim, depois desse dado Nuas Vidas que a gente pegou lá, se numa cidade igual Uberlândia ocorre 4, 5 abusos por dia, isso dos que são relatados, né? E porque muitos ali não denunciam, e muitos são recorrentes, né? E esses pais vão indo, eles nem têm acesso, nem vão. Muitas das vezes a mãe é conivente com o pai, porque ela depende financeiramente do pai, depende psicologicamente, emocionalmente, tem aquela dependência do marido e não denuncia. Então, assim, Tem medo, né? Tem medo. Pais têm vergonha. Isso Igual aí. pais de autistas também, tem Justamente. vergonha. Não vou levar meu filho. É Meu isso filho não aí. é doente. É justamente. Eu não deixo meu filho ser abusado. Eu não vou falar isso. Eu não fui ausente como mãe, como pai. Essa culpa, ela não pode existir, né? Então, assim, você pegasse aqui Uberlândia, nós temos aí 4, 5 abusos por dia, né? Você fazendo a média. O Brasil com 5.550 municípios, agora você vai fazer essa conta. Não, Né? é triste. É triste se falar, mas saímos um pouquinho do assunto. Não, mas assim, é que um importante. Puxa o outro. puxa o outro. É porque a gente estava falando sobre a questão das minorias, né? E não deixa de ser uma Justamente. minoria É uma também. minoria. É uma minoria e principalmente, assim, aí nesse caso eu já acho que entra no patamar, assim, do quesito, assim, da classe social mesmo. Sim. Porque, às vezes, eu não sei como, né, chegou esses dados para você, se realmente chegou nesse quesito da classe social. Mas a gente sabe que, por exemplo, pessoas né, que desfavoráveis ali financeiramente, elas têm mais dificuldade, inclusive, de chegar a essas No autoridades, né? É porque pra muitas fazer- dessas mulheres são dependentes. são dependentes. Financeiramente do marido, E eu falo assim, não tem, talvez, assim, também. até o acesso cultural mesmo, da informação, né, de como fazer, tem medo, porque se o filho sofre esse tipo de violência, provavelmente essa mãe também sofre violência doméstica. Geralmente, quem violenta é quem foi violentado. Isso, também aí é no uma passado. cadeia de, É uma de cadeia. questões, assim, que envolvem desde, como eu disse, questões financeiras, as sociais, como a Mariana Traumas. colocou, educacional, né? Então, assim, é uma cadeia, assim, de tragédias, vamos colocar assim. Justamente. forma, né? É assim, e é triste. A cada dia que a gente passa, a gente vai melhorar, não, mas a gente vê que é uma luta que tem que ser Incessante mesmo. incessante e diária, viu, Sueli? Diária. E nós estamos lá para isso, né? Eu acho que esse é um dos papéis aí do vereador. A gente voltando um pouquinho no autismo, a gente falou aquela hora, até lembrei que agora, a gente falando sobre referência, Uberlândia ser referência. A nossa lei da proibição dos fogos de artifício, no ano passado, eu tenho um grande amigo, que é o Castelar, que estava como senador no ano passado, eu levei essa lei para ele, nós conseguimos aprovar essa lei no Senado Federal, essa lei da proibição dos fogos de artifício. Quase apanhamos lá, fomos repreendidos. Nós, nesse dia da aprovação dessa lei, foram vários empresários lá de Santo Antônio do Monte, que é uma cidade que hoje a sua economia gira, aí 80%, 90%, acho que são mais ou menos umas 30 mil pessoas, que a cidade hoje trabalha com fogos de artifício, com a fabricação de fogos de artifício. Foi um debate pesado, mas conseguimos aprovar essa lei no Senado, e agora a lei já foi encaminhada para a Câmara, podemos se tornar aí lei nacional, né? E assim, eu quero dizer que eu sou 100% a favor dos empresários. Como a gente disse, a gente atua muito pelas minorias, a gente atua em defesa do direito dos autistas, mas eu recebo empresário o dia inteiro no meu gabinete, é o dia inteiro a gente resolvendo as demandas, porque a gente sabe que o empresário é que movimenta a economia, o empresário é que gera emprego. Então, assim,
o nosso debate ele foi pesado nesse sentido, mas foi um debate que levou a consciência também, ele foi importante de mostrar para esses empresários que, a partir de um momento que você está prejudicando as pessoas, então é só você adaptar o seu comércio. Hoje no Rio de Janeiro já virou lei para você ver que é onde é que se tem a maior queima de fogos do Brasil e não sei se do mundo. Mas hoje, desde o ano passado, já é lei no Rio de Janeiro e tudo vai se adaptando e evoluindo, Sim. né? Você pode falar. Inclusive, vereador, só pegando esse gancho aí da questão da lei, conseguiu-se o mais difícil até agora, que é a aprovação. E como é que tem sido a fiscalização? Como é que funciona? A lei, ela proíbe a comercialização, porque a gente já vai direto na fonte, entendeu? Ela não proíbe a soltura, ela é proibida também, mas se a pessoa... Já tiver em casa, a pessoa foi ali em Araguari e comprou um fogo de artifício, onde é que não existe essa lei? Então, é muito difícil você proibir a soltura, é proibida a soltura. Mas a gente já atua direto na fonte, né? Então, a gente sempre está fazendo aí fiscalizações, né? Em épocas festivas, principalmente. Então, todo ano, em finais de ano, na época de Réveillon, a gente... intensifica, a gente notifica o PROCON, desculpa, a gente notifica o PROCON para que faça essas fiscalizações. E assim, Uberlândia, graças a Deus, já se criou um hábito. Esses empresários, e muitas das vezes que eles quiseram burlar a lei, eles foram prejudicados porque foram apreendidos muitos fogos de artifício. Qual que é a penalidade? A penalidade Desculpa também, qual que é a apreensão. Tem a apreensão do material e... Do material, recolhimento e perde tudo. E se eu não me engano, perde tem uma investimento, perde o comércio, perde tudo. Perde tudo. Então, assim, essa seria a maior... Esse é o maior prejuízo, né, pro empresário. Então, ele tem a apreensão de todos aqueles fogos ali e os fogos são descartados posteriormente. Mas, assim, eu fico feliz que em Uberlândia já se criou o hábito, né? Que em Uberlândia não tem como você acabar com 100%. Mas não, isso nunca, mas é que em Uberlândia a população já está bem, assim, bem educada nesse sentido. A gente quase não conscientizada. Vocês que são uberlandenses, né, como a gente estava falando aqui, a gente vê que você não vê mais soltura, assim, de fogo de artifício, que é um rojão, uma bomba. Então, assim, eu fico muito feliz. E essa é uma lei que, se Deus quiser, eu acredito que daqui 1 ano, 2 anos, vai ser lei no mundo inteiro. Com certeza. Mundial, precisa, né? Precisa. E assim, qual que é eu gostaria que você falasse um pouco, voltando no autismo mesmo, assim, qual que é o papel das redes sociais nessa propagação de tudo que você está colocando aqui para nós, né, dessas leis, dessa conscientização, né? Qual que é o papel no seu papel enquanto vereador, né, enquanto mídia social? Como que funciona isso hoje? Você utiliza muito essas redes sociais para propagar, né, essas leis, essas informações para as pessoas? Como que é isso? Eu acho que o papel da rede social ele é fundamental. Hoje eu acho que é um dos maiores papéis, o maior influenciador que nós temos é a rede social. Hoje, todos nós aqui, eu tenho rede social, acredito também que vocês tenham, e ela é uma forma gratuita, né, de chegar ao próximo ali, da pessoa mais simples, aquela pessoa que talvez tenha uma capacidade financeira melhor. E a gente atua dessa forma, a gente atua divulgando as leis, mas principalmente levando a informação mesmo, a situação para pais e mães, né, que aquela deficiência existe e que a gente tem que ter um olhar diferente, que ao invés de quando você ver ali uma criança ou um adolescente ou adulto tendo um ataque, às vezes que a gente vai recriminar, vamos buscar ajudar as pessoas, vamos buscar, e aí tem alguma coisa que a gente pode ajudar. Então acho que o papel da rede social ele é fundamental na nossa sociedade hoje. Hoje a gente vê, né, a gente estava até falando esses dias, a evolução da sociedade. Vocês pegam, hoje em dia não se tem mais locadora, né, de filmes, você vê que tem Netflix. Saudade que eu tenho disso, gente, eu adorava locadora. Era bom, né? Nossa, rebobinar a vida. Eu sou daquelas que gostam de ir em livraria cheirar livre, na locadora ficar olhando, né, saudade desse tempo que passou. E até o jornal impresso, né, eu também adorava. Eu chegava assim, todos os dias,
eu fui empresário por muitos anos, eu chegava na empresa, a primeira coisa que eu gostava pegar de um ver... jornalzinho. Vou pegar, tomar um cafezinho. Eu ia falar com a xicrinha de café, eu também adoro isso, gente. Isso é coisa old school, mas adoro. E eu tenho esse hábito até hoje. Eu também gosto muito, Sueli, de chegar ali e pegar... eu preciso até ler mais. Minha esposa tem muito hábito de leitura. Isso é ótimo. É muito bom. Lá em casa tem centenas de livros. Eu estou começando sempre que a gente tem um tempo vago. Mas eu também não sou aquela pessoa que é muito de ler no celular, na internet. Não gosto. Eu não gosto. Eu gosto do papel. Eu também gosto Adoro do papel até no dia a dia, no trabalho mesmo, muitas das vezes. Como eu disse, no gabinete a gente tem... vamos ler aqui, não, peça, imprime lá pra mim que eu quero dar uma olhadinha. Desse jeito. Eu ainda não me adaptei, mas assim, eu acho que hoje a rede social, ela é de extrema importância. E é um veículo de maior potência hoje que a gente tem de propagação. E assim, mesmo. hoje, mesmo que a pessoa ela não tenha acesso à internet, que eu acho que é raridade isso hoje, principalmente essas classes mais baixas, digo de renda, ela chega no local, tem um Wi-Fi ali que ela pode estar conectando no seu celular e tendo um acesso à informação, né? Então, acho que a internet, a rede social é de extrema importância para a gente levar informação. Inclusive, vereador, falando nessa questão de acesso, falando na questão de disponibilidade, de cunho financeiro, a gente sabe aí, o senhor falou da distribuição de mais de 4 mil cordões de girassol. Hoje, aqui em Uberlândia, onde que a mãe e o pai vai procurar esses cordões? Basta ir lá na Câmara? Como é que funciona? Então, como é que funciona? O vereador, ele não pode propor lei que gere despesa para o município, ou seja, mesmo que seja um objeto que custa ali o colar de girassol, no caso. O colar de girassol, ele... Não, mas por que não pode? Porque eu não posso... tem a lei orgânica do município. Leis que geram despesa para o município só tem que vir do executivo para o legislativo, entendeu? Entendi. Eu não posso fazer uma lei que vai alterar a lei orçamentária anual do município, entendeu? Nem como já proposta. Não. Eu posso fazer indicativos, entendeu? Como indicativo e proposta pode. Como indicativo e proposta eu posso fazer o tempo todo, mas uma lei... Então, mesmo eu tendo aprovado essa lei, eu não posso obrigar o município a distribuir o colar gratuitamente, entendeu? Certo. Então, como é que a gente faz? Eu distribuo através do meu gabinete. Então, eu faço muito isso com recurso próprio e eu tenho agradecer, a gente tem a ajuda de vários empresários também que sempre estão atuando na causa e nos ajudando. Esses 4 mil colares, parece pouco, né? Mas a gente vê, a gente gasta uns R$3 a R$4, uns R$4 para fazer cada colar de girassol. Se for para você ver, 4 mil dá 16 mil reais. Então, assim, eu sempre tô pedindo um empresário e eu tenho muitos amigos que nos ajudam. Parece pouco, mas é muito. Eu falo, mas R$4 faz a diferença na vida de uma pessoa demais. Mas esse colar, eu tenho acesso a esse preço porque a gente faz em quantidade. Se você for puxar na internet, um colar desse é vendido a 30, 50 reais. Caríssimo. Cada colar. Então, essas famílias não vão ter acesso. Não vão. A lei exige... Por que a gente faz essa distribuição? Para que, de fato, aquela lei ela seja cumprida no município e tenha efetividade, né? Esse mês, por exemplo, durante o mês, a gente sempre está fazendo ações. Vamos falar da Páscoa agora. Nós conseguimos distribuir 50 ovos de Páscoa para crianças autistas. A gente fez essa promoção juntamente com a Fabi Pink. A Fabi Pink é mãe de uma criança autista e ela é confeiteira. Então, assim, ela é sensacional. Ela sempre está nessas ações sociais juntamente conosco. Como é que eu consegui distribuir esses 50 ovos de Páscoa? A Fabi foi lá, falou, Ronaldo, esse ovo vai custar X, um ovo aí que é vendido no mercado aí a R$100, eu vou conseguir fazer a preço de custo para nós. Então, abaixou esse ovo lá em 3, 4X. Eu fui nos meus amigos empresários, peguei, arrecadei R$50 de um, 100 de um, 200 de outro, e nós conseguimos fazer essa ação, nós lançamos essa promoção na quinta-feira, no Instagram, que foi na quinta-feira, 10 dias antes da Páscoa. Fizemos o sorteio na terça-feira, até para que desse tempo de entregar. Fizemos uma força-tarefa para entregar esses ovos. Levamos esses ovos na casa dessas crianças. Então, assim, isso aí enche o coração nosso de orgulho, sim, porque você vê o sorriso daquelas crianças, uma criança que às vezes nunca recebeu um ovo de Páscoa, pela família não ter condições. E a alegria dessas mães. Fizemos uma ação nesse mês, juntamente ao Circo Máximos também, agradecer lá ao Benhur do Circo Máximos. Nós fizemos uma sessão adaptada
para pessoas com deficiência. Não foi só autismo, Gente, foi, que foi, isso, que incrível. foi para todas as pessoas com deficiência. O ingresso do circo mais barato, ele custa R$40, R$60. Então nós conseguimos, caro. nós fizemos uma sessão num domingo de manhã, 11 horas da manhã, uma sessão com volume baixo, com menos luminosidade, que a gente sabe que muitas dessas crianças, Tem adolescentes, eles têm a sensibilidade. sensibilidade. Nós colocamos 1.600 pessoas num domingo de manhã Olha só. e com direito a acompanhante, porque essa criança que tem a deficiência, ela ela precisa não da vem mãe sozinha. Então, nós fizemos essa sessão, nós colocamos 1.600 pessoas nessa sessão, 100% gratuito para os pais e para os filhos. Tem pai que tem 2 filhos com deficiência, 3 filhos. E além da superlotação, ficaram mais de 400 pessoas de fora que conseguimos adaptar Olha em só. outra sessão depois. Então, assim, somente nesse mês nós fizemos essas ações, que foi a ação do circo, onde colocamos aí, atingimos mais de 2.000 pessoas, 100% gratuito. Fizemos aí o evento do Parque Sabiá, que foi na verdade, o do circo foi o mês passado. Fizemos o do Parque Sabiá, onde reunimos aí mais de 2.500 famílias também. Distribuímos um delicioso café da manhã. E fizemos a distribuição do colar, a Cipité e o atendimento jurídico. Fizemos agora domingo, passado agora de Páscoa, essa distribuição de 50 ovos para essas 50 crianças. E assim, eu acho que nós que estamos no poder público, e muitas das vezes, como eu digo, que a gente não pode obrigar o município a distribuir, isso é lei e tem que fazer valer. Isso é a nossa Constituição, né? Sim. Mas nós podemos buscar de outras formas. E é isso que eu faço. Faço isso muito no dia a dia do meu mandato. Como eu disse, a gente recebe muitos empresários e tenta ajudá-los de alguma forma a resolver suas demandas. E a hora que a gente pede uma ajuda dessa, ajuda aí. Nós vamos fazer uma ação, ajuda com um ovo, pelo menos. Não, dá 2 ovos. Mas a O pessoa outro ajuda. empresário, você vê lá, do Circo Márcio, vê essa ideia, ele já tem essa conscientização social. Eles abriram, foi maravilhoso, assim, era lindo de você ver. Você vê Fizeram aquelas com vontade. Não, né? fizeram com De vontade. coração. As crianças ficaram ali vidradas no espetáculo. Crianças que nunca tinham ido a um espetáculo de circo. Se você vê assim, o sorriso ali no final daquela criança é uma coisa que ela nunca vai esquecer. Sim, Pela vida inteira. memórias. Então, eu acho que nós, do poder público, a gente tem que buscar também sempre esse apoio da iniciativa privada, que eu tenho certeza que muitos desses empresários estão dispostos a nos ajudar. Ô, Ronaldo, e te perguntando também, assim, aproveitando o gancho da Mariana, que ela disse, né, como que tem acesso a esses colares e tal, né? Você colocou muito bem aqui. A questão dos medicamentos também. Como que essa população pode ter acesso aqui, vamos falar de Uberlândia, né? Mas também pelo sistema, pelo SUS, né? Como que essas famílias, elas têm um cadastro, né, que elas podem estar fazendo? Por exemplo, algumas terapias, como que isso é feito? Eu queria que você falasse um pouquinho para nós, assim, se tiver como falar, assim, não só de Uberlândia, mas de forma geral. Então, primeiramente, nós temos, todo um processo, né? Aquela criança, ela tem que ter o diagnóstico, né? Ela tem que ter o laudo. O laudo a gente consegue através do neuropediatra. A gente sabe que é muito difícil, a gente tem uma demanda muito, muito alta. Em muitas famílias, as crianças, a gente sabe que ela tem a deficiência, mas ela ainda não conseguiu o laudo. Esse é o primeiro passo, né? E a partir do laudo, aí nós temos que ver a lista de medicamentos que estão disponíveis no SUS, né? Na rede pública. Em muitos casos, temos que judicializar. Vocês que são advogados, a gente sabe. Principalmente por conta dos tratamentos multidisciplinares. Justamente. Então, aqui em Uberlândia, nós estamos tendo aí um caso aí do Gui, que é aquele caso aí que tomou uma grande proporção que vocês vê. O do Gui já é uma doença rara, né, que ele tem. O Gui, os pais deles me procuraram. Eu consegui uma audiência com o Marcelo Aro, que é o nosso secretário de Estado de Governo, que tem um filho também, com uma filha, que é a Mariazinha, com doença rara. Nós judicializamos, nós fomos, levamos até o tribunal. Então, é um caso que está correndo. Sim, São quantos milhões que eles... 15, não é? 15 milhões. 15 milhões. 15 milhões. De reais. 15 milhões de reais. E assim, e muitas das vezes não se consegue o sucesso, né? Que é o que a gente busca. Mas esse é um papel que o meu gabinete faz muito bem também. A gente sempre está lá orientando essas famílias, vendo o que essas famílias, o remédio que de fato ela já tem direito, o que ela não tem direito, porque existem muitos casos específicos, né? Hoje, com doenças raras, então, nós temos aí uma criança que tem aquela doença a cada 5 milhões, 10 milhões. Então, surgem casos novos diariamente.
E o nosso gabinete está auxiliando dessa forma. A gente tem lá já o nosso jurídico, ele está apto para atender, já tem essa listagem toda. Então, quem estiver assistindo, que quiser essa orientação, volta a deixar aqui. Nosso gabinete é na Câmara Municipal, gabinete 38 lá. Pode estarem indo lá, pais, mães, avós, tios, que nós vamos lá, nós temos o atendimento 100% já especializado para essas mas pessoas. aí, no geral, então, só para exemplificar, seria passar pela essa triagem, né? Do essa diagnóstico. triagem. Primeiramente tem que ter o diagnóstico. Pelo SUS laudado, mesmo. né? E tem aí que ser depois, laudado. isso aí depois é direcionado para qual terapia, qual medicamento necessário para cada caso. Justamente, a gente não consegue tudo que se vai fazer, o primeiro passo é ter o laudo, né? E a gente sabe que é nisso que o serviço público precisa melhorar muito, né? A gente cobra diariamente, a gente notifica a Secretaria de Saúde, a gente sabe que se tem crescido o número de diagnósticos, a gente sabe que às vezes não é fácil, porque... Falta especialista também, falta né? especialista. Você vai falar em neuropediatra hoje. Hoje o neuropediatra, você não consegue nem na rede privada. É a coisa mais difícil. Você vai... Plano de saúde, acho que se você for procurar um especialista nessa área, não tem. Então você vai... O neuropediatra hoje é uma consulta, é R$1.500, R$1.000, os mais baratos. Você vai consultar, se você quiser pagar no particular, a consulta é daqui 15 dias, um mês, quando não é mais, né? E então falta muito terapias. Da mesma forma, plano de saúde, você falou de plano de saúde, nós fizemos uma audiência pública no ano retrasado, eu juntamente com o deputado federal Zé Vitor. Hoje, em muitos planos de saúde, eles negam atendimento. Negam o tempo inteiro. A maioria nega. Nega ou para, né, de atender. Porque igual a gente tem casos lá no escritório, de repente tá lá atendendo, tem um tanto de terapia acontecendo e de repente não quero mais. Justamente. Não, mas a maioria nega e aí tem que judicializar, entrar com mandado de segurança, depender às vezes o primeiro grau não resolve, depender do segundo grau. É isso aí. Então, assim, a gente precisa de mais diagnóstico. Tava vendo aqui meu telefone tocar, até falar desse caso aqui. Essa aqui é a Mel, a mãe de uma criança autista, que ela tem super habilidades. Ele faz aviões. Eu conheci ele no dia do circo. No dia do circo ele levou um aviãozinho para mim, aviões de papel. Se você vê a perfeição dos aviões, ele faz aviões de tudo quanto é tamanho, é pequeno. Ele me deu um aviãozinho perfeito. Ele faz um papel duro, assim. Você vê o detalhe, é impressionante. Eu fiquei assim impressionado da habilidade. Não, é perfeito. Depois vou até mandar no WhatsApp aí pra vocês. Só que ele nunca foi no aeroporto. E eu tinha falado com a mãe dele que eu ia levar. Então amanhã eu já vou estar indo levar ele lá no aeroporto e conhecendo melhor a casa dele. Então é isso. Isso é muito interessante. Esse acesso à educação, a proteção, à saúde pública, ele já é complicado para a grande massa. Então, pegando aí a classe autista, é mais difícil ainda, pela falta de profissionais, pela falta de acesso, pela falta dos pais. O senhor acha que hoje a melhor maneira de uma mãe buscar informações indo até o gabinete do senhor, procurando a rede pública, procurando a universidade, por onde ela começa? Então, infelizmente, como eu disse, falta muita capacitação ainda até para esses profissionais, seja na área da educação ou na rede pública. Hoje, no meu gabinete, se as pessoas forem... hoje o meu gabinete ele está 100% orientado, 100% capacitado, todos os meus assessores eles sabem direcionar. Então, assim, a gente sabe que na escola ali, já é uma obrigação, né, do município, seja na escola privada ou na escola pública, na área da saúde. Da mesma forma, a gente falando, por exemplo, como eu disse que eu visitei o Nuas Vidas lá. E muitas das vezes uma criança que é abusada, vou falando um pouco de pedofilia, ela chega na UAI ou chega no hospital particular, a pessoa nem sabe como orientar, entendeu? E a mesma coisa o autismo. Então, o que é o melhor lugar para no Nuas Vidas. Ou senão no meu gabinete eu também sei orientar. Então, assim, hoje, o que nós precisamos urgentemente é de capacitação e treinamento para todos esses profissionais. Como eu disse, com a graça de Deus, conseguimos agora fazer os profissionais da educação, que, como você mesma disse, é onde é que se detecta o abuso das crianças. Então, pela primeira vez, nós no 5º seminário, nós conseguimos fazer com que os profissionais da educação participem desse seminário para que os promotores orientem, né, sempre a melhor forma de
detectar, porque senão ele ocorre até a revitimização. Sim. Isso é um problema muito grande, né? E na área da saúde do autismo é a mesma coisa. A gente tem buscado, eu tenho mantido contato muito, em Curitiba, a gente tem muito acesso lá, eu tenho muito acesso a deputados, vereadores lá, e Curitiba, ela está à frente, falando de Brasil, né? Então lá, hoje já existem várias capacitações, inclusive, nós estamos levando aqui para a nossa prefeitura, eu consegui uma que é praticamente assim, eles se disponibilizaram a dar 100% gratuito esse curso para capacitar os profissionais na área de educação, e eu acho que o importante é isso, o município tem que estar isso faz parte da evolução, Esse né? é o trabalho, Esse né? é o trabalho. Então, nós precisamos ter mais capacitação, mas lá no meu gabinete nós estamos 100% dispostos a fazer essa orientação, Que ótimo. seja para pais, para mães ou para profissionais também. Ronaldo, deixa eu fazer uma última pergunta, que infelizmente nosso tempo tá acabando, né? Mas papo olha, tá tem bom, né? assunto aqui pra gente, Pra né? já Poderia voltar. pra já voltar, inclusive, Coisa viu? boa. Eu queria te fazer uma pergunta assim, se você pudesse escolher uma mudança hoje, né, assim, que mais, que seria mais importante nesse momento, assim, em relação ao autismo, né? Eu falo uma mudança, seja social ou seja governamental, qual mudança que você gostaria de citar aqui e colocar para nós, assim? Sim, uma das coisas que a gente trabalha 100% no dia a dia é o que a gente vem falar. Primeiramente, a mudança das pessoas, é fazer o que nós estamos Isso. fazendo aqui hoje, entendeu? É Perfeito. conscientizar. Eu acho que as pessoas, ao invés de criticar, como eu falei anteriormente, que busquem ajudar. Eu acho assim, hoje, às vezes, eu não tenho um filho autista dentro de casa, mas amanhã eu posso ter um neto, eu posso ter um sobrinho, entendeu? Então é buscar, ao invés de criticar, buscar saber mais da informação para que a gente possa levar soluções para essas famílias que tanto precisam, que assim, Perfeito. a luta e a carga dessas famílias é uma luta diária, é um peso assim constante e o que nós como sociedade, nós temos que estar pronto para, ao invés de criticar, ajudar. Perfeito, viu? Muito obrigada, viu? Vereador, agradecer a presença, né, sua aqui hoje. É um debate tão enriquecedor que vai afetar todos, direto ou indiretamente. É uma honra. Esse acesso eu aproveito para deixar registrado, somos provas disso. Então, nós fomos atrás, fomos muito bem recebidas. Obrigada, Samanta, que foi o primeiro contato. O senhor está de parabéns Obrigado. pela equipe, pelo trabalho, pelo empenho, né? É um vereador que honra o cargo que recebeu. Obrigado. Com E certeza. vamos deixar aqui um mimo do nosso podcast, Muito obrigado. feito pela Chica Bordeaux, Muito bom, para muito agradecer obrigado. a presença. E aqui a gente encerra mais um podcast Despachadas, sempre temas polêmicos, atuais, com aquela pitada jurídica que vocês merecem. E vamos agradecer aos nossos patrocinadores. Globo Contábil, o melhor escritório de contabilidade de Uberlândia e região. Geomática Perícias e Geoprocessamento, escritório de perícias referência nacional na cidade de Palmas, Tocantins. Chica Bordeaux Acessórios, acessórios lindos em tecido, personalizados, brindes. Tá aqui presenteando o nosso convidado. Obrigado. Cachaça do Branco, essa vale a pena mostrar. Cachaça Extra Premium, carvalho americano, tem embalagens maravilhosas, não somente essa, temos outras também. Essa aqui eu já degustei e garanto. Porto Bank, o maior consórcio, né, do Brasil aí, sob a gestão aqui em Uberlândia do supervisor Thiago Spallonzi, muito obrigada. Rei do Real, loja de utilidades referência aqui na região. Tem também filiais em Catalão, em Araguari. Lê Fortunato, Leila, minha linda, que está aqui nos vestindo com esses looks maravilhosos. Todos esses vocês encontram lá na loja da Leila, que fica ali no Pátio Vinhedos. Pátio Sabiá, Patrícia, né? Pátio Sabiá. Patrícia Rezende, Salão de Beleza, que nos presenteou com nossa produção, né? Nossa produção, escova, unha, tudo. Escova, unha, e é muito importante esse patrocínio de todos vocês para contribuir com esse projeto que é super legal. Podcast Despachadas. Já segue a gente, que vem muita coisa legal por aí.